Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje vou compartilhar algo fascinante que muitos ainda não conhecem: os ensinamentos ocultos da Bíblia. E não estamos falando de teorias da conspiração ou mensagens secretas. São verdades profundas que sempre estiveram ali, mas que às vezes passam despercebidas. Você sabia que a Bíblia contém conhecimentos que vão muito além do que normalmente ouvimos nos sermões de domingo? São princípios transformadores que podem mudar completamente nossa forma de ver a vida e nosso relacionamento com Deus. Vamos começar com algo interessante: o conceito de tempo na Bíblia. Enquanto vivemos presos ao relógio, as Escrituras nos ensinam sobre o Kairos, um momento divino que transcende nossa noção linear de tempo. É aquele momento perfeito em que tudo se encaixa, como quando Ester foi escolhida para um momento como este. E falando em sabedoria antiga, você já parou para pensar sobre o significado dos números na Bíblia? O número 7, por exemplo, aparece 735 vezes nas Escrituras. Ele representa completude e perfeição divina. Não é coincidência que Deus descansou no sétimo dia, ou que existem 7 dias na semana. Mas vamos mais fundo. Os Provérbios de Salomão contêm princípios de psicologia que só foram descobertos pela ciência moderna milhares de anos depois. Quando ele fala que o coração alegre é como um bom remédio, já estava antecipando o que hoje sabemos sobre a influência das emoções positivas na saúde. Um dos ensinamentos mais profundos, mas pouco discutidos, é o conceito de Shalom. Muitos pensam que significa apenas paz, mas na verdade representa um estado de completude, harmonia e bem-estar em todas as áreas da vida. É um conceito holístico que nos ensina sobre equilíbrio e plenitude. A Bíblia também nos fala sobre princípios de administração financeira que são surpreendentemente modernos. O conceito de poupar, investir e ser generoso está presente em várias passagens. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Um princípio que grandes empresários aplicam até hoje. Outro aspecto fascinante são os princípios de liderança encontrados nas histórias bíblicas. Moisés, por exemplo, implementou um dos primeiros sistemas de delegação de responsabilidades da história, após o conselho de seu sogro Jetro. É um modelo de gestão que ainda é estudado em escolas de negócios. E você já percebeu como a Bíblia fala sobre ecologia muito antes de isso virar uma preocupação mundial? O conceito de mordomia da criação, presente em Gênesis, nos ensina sobre a responsabilidade de cuidar do planeta, algo extremamente relevante nos dias de hoje. Mas talvez um dos ensinamentos mais profundos seja sobre relacionamentos interpessoais. A Bíblia nos ensina sobre empatia, perdão e compreensão muito antes desses conceitos se tornarem populares na psicologia moderna. O mandamento de amar ao próximo como a si mesmo é um princípio revolucionário de inteligência emocional. Existe também um fascinante princípio sobre a força das palavras. Quando a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, está nos ensinando sobre o impacto que nossas palavras têm em nossa realidade, algo que a neurociência moderna comprova através dos estudos sobre programação neurolinguística. A questão da gratidão, tão em voga hoje em dia, é outro ensinamento bíblico profundo. Quando Paulo fala sobre dar graças em todas as circunstâncias, está ensinando um princípio poderoso de bem-estar mental e emocional que a psicologia positiva só veio confirmar recentemente. E não podemos esquecer dos princípios de resolução de conflitos. O método apresentado em Mateus 18 para lidar com desavenças é tão eficaz que é usado até hoje em mediação profissional. Primeiro conversar em particular, depois levar testemunhas e só então tornar público, é um processo que evita escaladas desnecessárias de conflito. Estes ensinamentos nos mostram como a Bíblia é um livro atemporal, cheio de sabedoria prática para a nossa vida moderna. Não é apenas um livro religioso, mas um manual de vida que continua relevante mesmo depois de milhares de anos. Compartilhe com seus amigos e família. Conhecimento
é algo que só aumenta quando é dividido. O enigma das metáforas e alegorias ocultas. A Bíblia usa metáforas e alegorias para ensinar verdades espirituais complexas. Elas são como um mapa, que nos levam para a verdade, a árvore da vida e a árvore do conhecimento. A escolha da humanidade. As árvores do Éden não são apenas árvores. Elas são a representação da escolha que a humanidade fez. A árvore da vida. A árvore da vida representa a vida com Deus, a dependência de Deus. A única forma de viver para sempre era comer da árvore da vida, ou seja, viver em obediência a Deus. A árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento representa a autonomia do homem, a decisão de ser como Deus e a busca por conhecimento sem a orientação de Deus. A queda. A queda de Adão e Eva não foi sobre comer de uma fruta, mas sobre a decisão de se tornarem autônomos, de se afastarem da fonte da vida e de se tornarem deuses de si mesmos. A parábola do bom samaritano. A jornada do homem. A parábola do bom samaritano é uma das mais conhecidas da Bíblia, mas ela é mais do que uma lição de moral. É uma alegoria da jornada do homem em busca da salvação. O homem ferido. O homem que foi espancado e abandonado é a humanidade caída, que está ferida pelo pecado. O sacerdote e o levita. O sacerdote e o levita representam a lei e a religião, que, apesar de boas, não podem salvar o homem. A lei pode nos mostrar o pecado, mas ela não pode nos salvar. O bom samaritano. O bom samaritano, que é desprezado, representa Jesus. Ele é o único que pode se compadecer de nossa dor e nos curar. A parábola do bom samaritano nos mostra que a salvação não vem através da lei ou da religião, mas através de um relacionamento com Jesus. 4. O contexto perdido. A chave para a verdade. Muitas verdades na Bíblia estão escondidas em seu contexto. Ao entender a cultura, a história e as tradições da época, podemos desvendar o que foi perdido. A viúva pobre e a moeda. A crítica ao sistema religioso. Em Lucas 21, Jesus elogia a viúva pobre que deu tudo o que tinha, 2 pequenas moedas, no templo. Mas por trás de seu elogio, há uma crítica velada ao sistema religioso. O louvor. O louvor de Jesus à viúva é real. Ele a elogia por sua generosidade e por sua fé. A crítica. No entanto, a viúva estava dando tudo o que tinha a um sistema religioso que explorava os pobres. Jesus estava criticando os líderes religiosos que se aproveitavam da fé do povo para se enriquecer. A verdade. O ensinamento de Jesus é que a verdadeira adoração não está em dar o que nos sobra, mas em dar o nosso tudo, e que a verdadeira fé se revela na generosidade, não no egoísmo. O cego de João 9. A cegueira espiritual. A história do cego que nasceu cego e que foi curado por Jesus não é apenas sobre a cura de um homem. É uma história sobre a cegueira espiritual dos fariseus. A cura física. O homem, que era cego de nascença, foi curado por Jesus. Ele é o símbolo da humanidade que, por causa do pecado, nasceu cega. A cegueira espiritual. Os fariseus, que eram líderes religiosos, se recusaram a ver o milagre. Eles eram espiritualmente cegos. Eles não conseguiam ver a verdade sobre Jesus e se recusaram a crer. A verdade. A história nos mostra que a cegueira espiritual é a pior de todas. A verdade não é algo que se pode ver com os olhos, mas com o coração. A pobreza de Maria e José. A humildade de Cristo. O fato de Jesus ter nascido em uma manjedoura, em uma família pobre, não é uma coincidência. Ele foi um ensinamento de Deus sobre a sua humildade. O sacrifício dos pobres. A Bíblia nos diz que Maria e José ofereceram um par de pombas no templo, Lucas 2:24. De acordo com a lei de Moisés, Levítico 12:8, o sacrifício de pombas era o sacrifício dos pobres. Isso nos mostra que a família de Jesus era pobre. O rei dos humildes.
Jesus não nasceu em um palácio, mas em uma manjedoura. Ele não veio para os ricos e poderosos, mas para os pobres e os humildes. A sua humildade é um ensinamento que a verdadeira grandeza não está na riqueza, mas na humildade. Conclusão: a chave que liberta a mente. Os ensinamentos ocultos da Bíblia não são segredos para uma elite. Eles são a profundidade da palavra de Deus, que está disponível para qualquer um que esteja disposto a procurar. A Bíblia é um tesouro de sabedoria, e quanto mais você a explora, mais você descobre. Os números, a tipologia, as alegorias e o contexto histórico são as chaves que nos permitem desvendar a profundidade das Escrituras. Eles nos mostram que a Bíblia é um livro unificado, onde cada história, cada palavra e cada número tem um significado. A jornada para desvendar os ensinamentos ocultos da Bíblia não é sobre encontrar algo novo, mas sobre entender a profundidade do que já está lá. É sobre amar a palavra de Deus de tal forma que você quer explorá-la em sua totalidade. Se você foi tocado por esta mensagem e quer continuar a explorar as verdades profundas da Bíblia, o Fatos da Escrita é o seu lugar. Inscreva-se agora e junte-se à nossa comunidade de exploradores da palavra. Deixe seu like e comente qual desses ensinamentos ocultos você achou mais fascinante. Vamos continuar essa conversa nos comentários.